Hegel, Fenomenologia do Espírito. A religião. O espírito total, o espírito da religião, é, por sua vez, um movimento desde sua imediatez até alcançar o saber do que ele é em si ou imediatamente. E o movimento de conseguir que a figura em que o espírito aparece para a sua consciência seja perfeitamente igual à sua essência e que ele se contemple tal como é. Nesse viraceio, o espírito está assim em figuras determinadas que constituem as diferenças desse movimento. Ao mesmo tempo, a religião determinada tem por isso igualmente um espírito efetivo determinado. Se, portanto, ao espírito que se sabe pertencem, em geral, consciência de si, razão e espírito, assim pertencem às figuras determinadas do espírito, que se sabe as formas determinadas que dentro da consciência de si, da razão e do espírito, se desenvolveram em cada qual de modo particular. A religião é uma busca de eternidade, mais ou menos como nós vimos no início, ou de superação das contradições da vida humana e da morte. É o sentimento último profundo. E a coisa mais importante, segundo Hegel, é ela fazer surgir esse espírito determinado dentro da própria consciência, que seria a proposta hegeliana de ideal da filosofia. Mas a filosofia também tem um outro lado, que ela tem de criar figuras para se exprimir esse movimento que só no final se revelará, como nós já vimos em outra passagem. Então aqui nós vamos ver como essas figuras da religião como sentimento particular vão se manifestando e na divisão de Hegel, que é uma divisão que nós achamos até hoje atual, embora nós não a fazemos nesse mesmo sentido hegeliano. A figuração que o espírito assume como objeto de sua consciência fica preenchida pela certeza do espírito como pela substância, mediante esse conteúdo desvanece o degradar-se do objeto e na pura objetividade, na forma da negatividade da consciência de si. A objetividade é uma objetividade finita. A objetividade infinita é um dado subjetivo. É só a consciência que pensa no infinito. Então, a religião é essa busca instintiva que a consciência tem de tudo fazer, buscar, e existe depois, agora, ultimamente, essa manifestação, vamos dizer, divina de um ser, uma ontológica, em toda a natureza, quando no meio a um ambiente de degradação, a natureza ela procura sempre formas de contornar o que impede o seu desenvolvimento e o alargamento desse sentido de existência rumo ao infinito. Aqui vamos ver a divisão fundamental de Hegel da religião, que engloba todas as religiões, segundo nós vamos ver. A primeira efetividade do espírito é o conceito da religião mesma, ou a religião como imediata e, portanto, natural. Nela o espírito se sabe como seu próprio objeto e em figura natural ou imediata. Mas a segunda efetividade é necessariamente aquela em que o espírito se sabe da naturalidade suprassumida, ou seja, a figura do si. Assim, essa efetividade é a religião da arte, pois a figura se eleva à forma de si por meio de produzir da consciência.
A terceira efetividade, enfim, suprassume a unilateralidade das duas primeiras. O si é tanto o imediato quanto a imediatez de si. Se na primeira efetividade o espírito está em geral, na forma da consciência, na segunda, na forma da consciência de si, então, a terceira está na forma da unidade de ambas. Tem a figura do ser em si para si, e assim, enquanto está representado como em si para si, é a religião revelada. Aqui as três divisões